noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Eric. Boa noite, Rafa, Lédio. Prazer estar aqui com vocês nessa madrugada. Que nada, a noite é uma criança, segundo o Lédio Carmona, Eduardo. Fica tranquilo. A gente começa Exatamente. falando, então, abrindo esse bloco, falando desse superclássico, Flamengo e São Paulo, em momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. O São Paulo buscando voltar, uma retomada de buscar a parte de cima da tabela, embora tenha 3 jogos a menos, né? Isso faz diferença, obviamente, na contabilidade dos pontos ali. Agora, Eduardo, como é que está o clima do São Paulo para jogar no Maracanã contra o Flamengo? Vem de uma derrota na Copa Sul-Americana para o Lanús. Como é que está o ambiente do tricolor paulista nesses últimos dias? Bom, Eric, em relação ao ambiente, o São Paulo tá otimista de fazer um jogo bom no Maracanã, principalmente pela sua fase ofensiva, né? O São Paulo tá muito bem no ataque com o Luciano e com o Brenner, principalmente o Brenner, que a gente até fez uma matéria para o GE. Globo que mostra que ele é o jogador mais eficiente do Brasil. Ele precisa de 89 minutos para marcar um gol. E logo em seguida veio o Pedro, né? O Pedro precisa de 100 minutos para marcar um gol. Ou seja, tem essa aposta no Brenner. O São Paulo acredita que pode surpreender o Flamengo. Claro, é muito difícil jogar o Flamengo no Maracanã. E aí tem um agravante nessa situação do São Paulo, porque o Fernando Diniz não poupou nenhum jogador contra o Lanús. Então foi para a Argentina, jogou com o time completo, fez apenas 2 substituições no jogo inteiro e pode ter um time mais cansado do que o Flamengo, que jogou contra o Atlético Paranaense, venceu na Arena da Baixada e teve um pouquinho mais de tranquilidade na parte física. A recuperação, eu acredito que a do Flamengo tenha sido melhor que a do São Paulo. Então, isso é o que pega na parte negativa para o tricolor paulista. Eduardo, a gente tem um quadro para mostrar em cima desse tema que você falou, do Brenner e do Pedro, traçando um comparativo, né, entre os dois jogadores que vêm fazendo os gols das equipes. Olha só, 34 jogos para o Pedro, 22 para o Brenner, 17 gols para o Pedro, 13 para o Brenner, 1.701 minutos, 1.159 minutos para o Brenner, 100 minutos para fazer um gol, como já havia dito o Eduardo, e 89 minutos para fazer um gol. O Brenner tem 20 anos, o Pedro 23 anos, são ótimos jogadores e bem jovens. O Brenner teve uma passagem pelo Fluminense no ano passado, né? Mas não aconteceu, né? Quase não jogou, como lembrou o Lédio, mas agora o São Paulo, enfim, procurava um homem-gol e estava em casa o homem-gol do São Paulo e o Brenner está dando conta do recado. O que você está esperando desse jogo, Lédio? Então, cara, eu acho que, sinceramente, não sei se o Eduardo concorda comigo, eu acho que o Diniz, ele está querendo apostar nas 3 competições. O São Paulo não tem condição de apostar nas 3 competições. Eu não teria ido com o time inteiro para Lanús, para Buenos Aires, lá para o distrito de Lanús, para enfrentar o Lanús com um time inteiro como o São Paulo foi. O São Paulo já está na Copa do Brasil, já passou, está no páreo no Brasileiro, não tem um elenco tão extenso assim, então ele desgastou o time titular lá em Buenos Aires, um jogo difícil, perdeu o jogo, o que volta a causar turbulência e vai enfrentar o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo desfalcado pela frente. Acho que ele arriscou muito alto, ele quis apostar nas 3 e pode ficar mal em 2, se perder para o Flamengo, que não é um resultado, digamos, improvável, domingo no Maracanã. Eu acho que mesmo com os desfalques, o Flamengo está bem desfalcado para esse jogo, o Flamengo tem mais condições do que o São Paulo. O São Paulo oscila muito ainda, acho que fez bons jogos, o jogo contra o Fortaleza foi bom, mas mesmo quando o São Paulo vai bem, ele sofre, ele permitiu que o Fortaleza chegasse ao empate, mesmo jogando melhor. Então, ainda não é um time confiável. Não sei se vai terminar a temporada com esse status de time confiável. E volto a dizer, eu acho que ele optou pela estratégia errada, querendo apostar nas 3 competições. Eu iria com um time alternativo para Buenos Aires, poderia acontecer isso, perder o jogo. E perdeu e tentaria a volta em casa talvez com o time inteiro, um pouco mais descansado. Ele preferiu ir com um time titular e voltou sem nada. O Led falou em desfalques do Flamengo. Hoje o Rodrigo Caio, o Flamengo divulgou até de forma oficial, né, nas suas redes sociais e tal, que o Rodrigo Caio voltou a sentir uma nova lesão, né? Ele tinha tido um problema no joelho e agora ele sentiu um problema na panturrilha direita, o que inclusive o tira desse jogo contra o São Paulo
E já a CBF já anunciou o corte do Rodrigo Caio também para os 2 próximos jogos da seleção pelas eliminatórias, contra a Venezuela no Morumbi e contra o Uruguai em Montevidéu. O Led falou em desfalques do Flamengo. O Flamengo vem convivendo realmente com esses desfalques, né, Rafa? A gente viu ali o Gabigol, também já não joga há um tempo. O Arrascaeta foi para a seleção do Uruguai, voltou machucado. O Rodrigo Caio foi para a seleção brasileira, voltou machucado também. Basicamente, esses 3 jogadores são titulares, ou o Gabigol vai brigar ali com o Pedro, não sei. E ainda tem o Diego, que é sempre uma opção, que também está machucado. Mas, assim, são desfalques que já vêm nos últimos jogos, né? Não é um desfalque para esse jogo, né? São desfalques recorrentes, mas que pressionam... Esse ainda tem Arão e o Thiago Maia, né? Exatamente, Sim. Suspensos por cartão, né? Desfalques que pressionam o elenco, de certa forma, né? O Domi, por exemplo, a buscar opções que não vinham tendo tantos minutos e não vinham dando boa resposta. A gente fala do resgate do Vitinho como esse cara por trás do camisa 9. Como substituto do Arrascaeta, o Lincoln recebendo mais minutos. Então, é daí que ele vai tirando essas novas possibilidades. Mas concordo com o Led, eu acho que tem mais de onde tirar e com o retorno desses jogadores em determinado momento em que a temporada afunilar, vai continuar colocando muita qualidade em campo. A questão do São Paulo vai até anterior ao jogo contra o Lanús. É o time titular contra o Binacional, por exemplo. Aqui também então, tem isso. Não fez sentido nenhum. Era um São Paulo virtualmente classificado na Libertadores, para a Sul-Americana, no caso. Não eliminado da Libertadores, já classificado para a Sul-Americana. E desgastou o time em 90 minutos contra um adversário totalmente desnivelado com relação à exigência da equipe. Então também não fez muito sentido e eu acho que essa conta sim pode ser cobrada ali na frente com essa sequência pesada. A gente, a exemplo do bloco anterior, mostrou as possíveis escalações de Palmeiras, Atlético Mineiro. A gente vai mostrar agora as possíveis escalações também de Flamengo e São Paulo para depois vocês debaterem. Eu conto também com o Eduardo. Vamos lá, vamos mostrar os campinhos aí. Primeiro do Flamengo, que é o mandante. Essa dúvida no gol agora vai permanecer sempre, né? Hugo Souza ou o Diego Alves. O Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz. Aí o Daniel Cabral e o Gerson. Existe a possibilidade do João Gomes também, que é um outro volante da base, né? Que foi puxado pelo Domi. Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique. E o Pedro é basicamente o time que vem jogando, o time que jogou contra o Internacional, né? Lá jogou o Thiago Maia e o Arão. E ele não tinha o Bruno Henrique contra o Inter. Agora ele tem o Bruno Henrique de volta, mas não tem os 2 volantes. Enfim, o Domi também tá montando o seu quebra-cabeça, né? E aí o São Paulo com o Thiago Volpi. Aí o Tietchan ou o Igor Vinícius na lateral direito, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Luan e Daniel Alves no meio, Gabriel Sara e Igor Gomes, na frente os 2 atacantes, o Luciano e o Brenner. Eduardo, essa dúvida na lateral direita, qual é o motivo? É uma questão tática, técnica, física? Não, o Igor Vinícius ele teve uma lesão na coxa lá no jogo contra o Fortaleza, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E ele está se recuperando. Ele treinou ontem e hoje e deve viajar para o Rio de Janeiro. Mas fica essa dúvida aí, porque faz um tempo que ele não joga e o Tietchan é um jogador de muita confiança do Fernando Diniz. Então a gente fica nessa dúvida aí, mas acredito que o Tietchan vai ser titular novamente. E aí só falar um pouquinho dessa escalação, né? Eu acho que o Led foi perfeito no que ele falou sobre o São Paulo levar o time inteiro, o time titular contra o Lanús. Acho sim que poderia ter poupado alguns, principalmente o Daniel Alves. O Daniel Alves vai ser titular contra o Flamengo, só que ele jogou contra o Binacional, como o Rafa bem lembrou, e jogou contra o Lanús. Ele tem 37 anos. Contra o Fortaleza também, que o Daniel Alves tenha, contra o Fortaleza também. O Binacional ele saiu ali aos 20 minutos do segundo tempo, o Fernando Diniz deu um pouquinho de descanso para ele, mas vale lembrar, né? São 37 anos, por mais que ele tenha um físico que a gente sabe que é invejável, foi o maior lateral da história aí do Barcelona, mas já tem uma idade avançada, tem que ficar um pouquinho no banco, tinha que segurar, e eu acho que o jogo contra o Lanús era ideal para isso. Acho que nem deveria viajar para a Argentina, fica aqui no Brasil, se recupera durante uma semana, e você tem o Daniel Alves por mais tempo na temporada. Agora a gente vê um Daniel Alves que recebe muitas críticas da torcida, a torcida anda bem irritada com ele, porque não rende, está bem complicada a situação. A gente pode ver ali, às vezes ele abre uns espaços, ele consegue fazer algumas infiltrações, só que vem errando muito. E no meu modo de ver é por conta do cansaço. Então acho que o principal jogador aí que o Diniz poderia poupar era o Daniel Alves. Por falar na família Alves, no Flamengo, né, Lédio e Rafa, o Diego Alves está disputando uma posição com o Hugo Souza, algo que a gente não imaginava
2, 3 meses atrás, ninguém imaginava isso, né? E vocês, assim, no seco, hein? Hugo Souza ou Diego Alves para domingo, Rafa? Hugo. A gente falou sobre isso ontem aqui no Troca. O Hugo, enquanto estiver dando a resposta que deu nesse princípio. Mas sem desmerecer o Diego nessa questão da renovação. Eu acho que seria pouco inteligente por parte do Flamengo não considerar a importância até da permanência dele no grupo para o crescimento do Hugo, né? Para a estabilidade de um jogador tão jovem, mas tem dado uma resposta absurda nesse princípio. Você sabe, Lédio, que eu sou antigo no futebol, um pouquinho menos que você ainda é mais do que eu. E uma vez eu ouvi uma frase que eu guardei para sempre, assim, eu não me lembro qual foi o técnico que me disse, ele falou assim, ó, time de futebol é o seguinte, tem que ter 2 goleiros, porque quem tem um, não tem nenhum, e quem tem 2, tem um. Ou seja, feliz é o Flamengo, que pode, de repente, ter o Diego Alves e o Hugo, né? Mas você escalaria quem, Lédio? Eu escalaria o Hugo, mas eu acho que tem que manter, tem que renovar com o Diego Alves. Eu acho que o Hugo hoje é o titular, mas o Flamengo é um time, aí é o time, né? Com a ambição do Flamengo, com o status atual do Flamengo, ele tem que ter 2 goleiros nota 10. Não adianta você ter um goleiro nota 10 e um goleiro nota 7 no banco. Então, o ideal é renovar com o Diego e estimular a disputa entre os dois. Nesse momento, o Hugo não tem como sair do time, depois do que ele fez. Sai de goleiro 4 para goleiro 1, fazendo o que ele está fazendo, não tem como fazer. E me surpreendeu hoje, o GE fez uma enquete lá com os torcedores, evidentemente, imagino que só os rubro-negros votaram, sei lá, isso a gente não tem como confirmar, mas deu o Diego Alves. O Diego Alves ganhou, 51%, praticamente empate técnico, 51%. Deu o Diego Alves, o que eu sinceramente me surpreendeu nesse momento. Não pelo grande goleiro que é o Diego Alves. Talvez não tenham sido os rubro-negros que tenham votado, hein, Lédio? Talvez. Eu sinceramente fiquei surpreso, cara. O Diego Alves é um goleiraço. Todo mundo quer ter o Diego Alves. Pelo momento, obviamente, que a gente está falando mas isso. Mas o momento do Hugo, cara, é impressionante o que ele está fazendo. Agora Eduardo, aproveitando das Copas, né? Aproveitando o Flamengo e São Paulo, o Hugo falou que treina faltas por conta do Rogério Ceni. Exato. Será que o Domi liberaria? Uma grande entrevista no Seleção hoje, né? Agora, falando em goleiro que bate falta, você tinha passado pra gente que você queria dar uma informação sobre a vida futura do São Paulo com o Rogério Ceni, né, Eduardo? Diz pra gente. É isso, Eric. O Leonardo Lourenço, nosso companheiro aqui de setorismo do São Paulo, soltou uma matéria hoje no GE, bem interessante, que mostra um pouco do pensamento dos candidatos do São Paulo, né? O São Paulo vai ter eleição em dezembro agora desse ano. Roberto Natel e o Júlio Casares são os 2 adversários na disputa para ver quem substitui o Leco. E assim, eles não falam que vão contratar o Rogério Ceni, não cravam isso. Mas está na lista de desejo. E creio eu que daqui 10 anos a gente vai estar falando de Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Isso daí sempre vai estar em pauta. Só que eles tratam, por enquanto, com muita cautela, dizem que ainda não conversaram diretamente com o Rogério Ceni, mas, claro, tem aquele desejo, dependendo do que acontecer com o Fernando Diniz, se começar o ano muito, muito mal, eles vão, sim, atrás do Rogério Ceni. O Júlio Casares é quem fala um pouco mais abertamente disso e disse até que queria contar com o Muricy Ramalho, nosso companheiro aqui de Globo, de Sport TV, para trabalhar ao lado de Rogério Ceni. O Roberto Natel já prega um pouquinho mais de cautela. Ele diz que não quer usar nome de ídolos para se eleger. Então é tudo ainda muito incerto sobre a vinda do Rogério Ceni. O fato é que os 2 querem sim trabalhar com o Rogério, mas também vai depender da vontade do treinador, né? Não adianta os candidatos quererem o Rogério Ceni e o Rogério Ceni não querer o São Paulo nesse momento. E acho que não será muito fácil, viu? Não será aquela coisa, está os dedos de Rogério Ceni vai estar no São Paulo. Tem diversas coisas por trás, a parte financeira do São Paulo. Talvez o São Paulo não vai dar um time que o Rogério Ceni deseja. Então tem muitos detalhes aí que o São Paulo vai precisar trabalhar se um dia quiser ter Rogério Ceni de volta. Lédio, essa possível volta do Rogério para o São Paulo, possível porque eu digo assim, um dia o Rogério vai voltar ao São Paulo. Não sei se é esse ano, se é ano que vem, um dia, isso é muito claro, ele vai voltar ao São Paulo. Mas assim, essa próxima volta dele, seja quando acontecer, ela tem que ser muito bem pensada, principalmente pelo Rogério. Você não acha, Lédio? Eu acho. E não tenho essa certeza toda que ele quer voltar agora. Enfim, eu não conheço bem o Rogério, não conheço tão bem o São Paulo quanto o Eduardo, quanto os setoristas de São Paulo.
conheço até muito pouco, eu trabalhei pouco dentro do São Paulo. Agora, eu acho que tem que ser muito bem pensada, cara, porque aí não vai ter uma terceira chance, entendeu? Se tiver, já vai ser com muito mais desgaste do que já terá nessa segunda, né? Então tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem conversado. E, sinceramente, eu acho que o Rogério sabe disso tudo. Eu não sei se ele está disposto a mergulhar assim, definitivamente, sem pensar, de qualquer maneira, no São Paulo para 2021. Enfim, com a atual diretoria ele não trabalha. Vai mudar a diretoria, mas tem que saber exatamente se ele vai estar à vontade, se é isso que ele realmente quer, se a hora é essa. Eu acho que isso tem que combinar com ele, né, cara? A gente não sabe exatamente o que está passando na cabeça do Rogério. Muita gente... E com Fortaleza, exatamente. O Rogério, eu acho que ficou com marcas das duas passagens, pelo São Paulo como treinador e pelo Cruzeiro. E eu acho que ele aprendeu a olhar um pouquinho essas propostas, esses contos de fada que contam para os treinadores, vão fazer isso, que nós vamos bancar, e ele já teve duas experiências em curto período da carreira dele, bem traumáticas. Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. É fato, estou com o Eduardo, é o técnico que o São Paulo quer. Agora, eu não sei se o Rogério quer isso agora, nesse momento. É isso que eu não sei. Vai ter que aguardar mesmo. Diz aí, Eduardo. Só rapidinho, uma opinião que eu tenho muito parecida com a do Lédio. O Rogério Ceni deu uma entrevista no Bem Amigos recentemente, que ele disse que o próximo passo que ele daria na vida dele seria para um time que teria investimento para brigar por títulos. O São Paulo, os conselheiros estimam que a dívida do São Paulo ao fim de dezembro será de 800 milhões de reais. O Rogério Ceni gostaria de ter um time para brigar por títulos, e o São Paulo talvez não conseguiria dar jogadores que o Rogério gostaria. Então eu acho que seria um pouco difícil essa vinda, uma opinião, não é nenhuma informação. Eu acho que ele poderia se queimar novamente por não ter jogadores à altura do que ele queria. Então eu acho que o Lédio colocou aí, não teria uma terceira chance. Eu acho que ele pensaria muito bem nesse passo de voltar um dia para o São Paulo, sim. Beleza, valeu, Eduardo, pela tua participação aqui no Troca, bastante informação, bacana. Valeu, obrigado, tá, Eduardo? Boa noite, bom descanso. Valeu, amigos. Boa noite. Tchau, tchau.